Se você achou, diga amém. O texto, ele diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Eu quero repetir de novo essa leitura. Eu gostaria que você lesse comigo, ainda que a versão na sua Bíblia fosse diferente da minha. João 19, 28 diz assim. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Nessa noite em que celebraremos a ceia do Senhor, eu quero refletir sobre os 3 cálices que nós encontramos no Calvário e entender o que cada um desses cálices representa. O primeiro cálice a qual eu quero me referir é o cálice que eu vou denominar de o cálice do alívio, ou o cálice da mistura. Mateus capítulo 27, versículos 33 e 34 diz: e quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Então, quando eu paro para ler esse texto e entender o contexto em que ele está, em que Jesus ali já estava desidratado há muito tempo, eu me faço uma pergunta, e essa pergunta ela me dá uma resposta. E essa resposta me leva àquilo que eu falei antes, a um constrangimento diante de Deus. Porque a pergunta aqui é: por que é que Jesus, estando com sede, ao provar desse cálice, ele não quis beber? E quando você vai estudando e pesquisando, e Deus vai trazendo iluminação para você, você percebe que o texto diz que deram-lhe a ele para beber vinho com algo que Mateus, o apóstolo, denomina como fel. E essa palavra fel, por si só, ela tem diversos significados. Mas nesse contexto aqui de Mateus 27, a palavra fel é uma erva venenosa, possivelmente o ópio. E esse cálice que deram para Jesus, ele continha vinho misturado com fel, que era um sedativo que visava aliviar a dor do crucificado. E era uma forma do crucificado fugir da dor. E aí eu paro para pensar como é interessante que todos nós que estamos aqui fazemos de um tudo para fugirmos de qualquer tipo de dor que possa nos afligir. E é interessante que eu prego essa mensagem num período em que está assolando a dengue. E essa semana eu ouvi em um jornal de que a dengue em Maceió já virou uma pandemia. Que muitos não afirmam, mas isso é uma coisa clara. Você percebe aqui, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos ao menos uma pessoa que ou esteve recentemente com dengue ou que está com dengue. E é interessante que nós, quando estamos doentes, e não pode ser o contrário, tem que ser assim como eu vou falar, nós fazemos de tudo para fugirmos da dor. Porque na verdade nós não conseguimos conviver e não sabemos conviver com a dor em nenhum aspecto da vida e de nenhuma espécie que a vida nos apresente. Nós não sabemos conviver com a dor emocional, nós não sabemos conviver com as dores físicas, nós não sabemos conviver com a dor psicológica. E por causa disso, nós procuramos todos os meios possíveis e imagináveis para nos livrar dela. E eu me lembro
de que quando eu morava em Salvador, que eu sofria com dor de dente, e eu tenho pavor a dentista. Tenho pavor a dentista. Eu descobri um dia que quando você pega a pimenta malagueta e você aperta no dedo, aquele sumo da pimenta malagueta colocada no dente tem o poder de anestesiar. Eu descobri isso, não sei como. E eu sei que de repente eu ficava assim. Toda noite eu pegava a pimenta. Dizem que baiano toma pimenta na mamadeira, né? Aí eu pegava a pimenta e colocava naquele buraquinho que precisava ser cariado, precisava fazer algum trabalho de canal ou uma obturação. E eu, quando colocava ali, sentia o alívio da dor, aleluia. Eu ficava tranquilo. Só que chega um momento em que a própria anestesia já não faz mais efeito. E que você tem, de fato, de arrancar o dente ou fazer qualquer coisa. Eu me lembro de um dia que eu acordei um sábado de manhã dizendo: mãe, eu vou para o dentista. Ela: menino, você não gosta de dentista? Mas não tem jeito, eu estou morrendo de dor, a pimenta não está mais fazendo efeito, e eu vou ter que chegar lá e arrancar. E eu arranquei o dente. Porque a gente não sabe conviver com dor. A gente faz de tudo, até pegar pimenta e colocar no dente para passar dor. E, em última instância, até ir encarar o dentista com aquele negócio assustador que é aquela agulha. E quando você vai aquele barulho assim, zzz, daquele instrumento que vai limpar o dente, meu Deus, aquilo me apavora. Mas quando a dor é terrível, você tem que encarar, porque não tem como você conviver com a dor. Mas é interessante, e é isso que me chama a atenção aqui, é que Jesus naquele momento de Mateus 27, 33 e 34, ele já tinha apanhado, já tinha recebido chicotadas, já tinha carregado a cruz nas costas até o Gólgota, e por isso ele já estava sofrendo muitas dores, e sabia que sofreria mais ainda. E em vez de fazer como nós fazemos, como eu faço, que é fugir da dor, ele recusa toda e qualquer forma de fuga da dor. Então tem duas coisas que esta recusa de Cristo, ela me ensina. Primeiro, ele nos mostra que esta recusa de alívio da dor era uma forma de mostrar para mim e para você que ele queria conscientemente sofrer a nossa dor. Eu acho que tem a ver com a instituição da ceia, quando ele chama os discípulos e diz assim: este pão é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tem a ver o fato de que Cristo, ele quer que nós nos lembremos de que a morte dele por nós foi algo consciente, foi algo que ele quis fazer. Jesus não morreu por nós porque ele foi forçado a fazer. Jesus não morreu por nós porque ele não teve como não fazer isso. Jesus morreu por nós porque ele quis morrer por nós de uma forma consciente. É isso que essa recusa desse cálice que continha vinho com fel representa. Não, eu não quero fugir da dor. Eu quero sentir esta dor. Eu quero conscientemente pagar o preço pela redenção daqueles que um dia crerão em mim e que por causa disso se aproximarão de Deus. É por isso, irmãos, que nós podemos nos aproximar de Jesus e nós recebemos por intermédio dele a justificação. Porque quando nós nos aproximamos de Deus por intermédio dele, e ele é o único mediador, não há Maria, não há Pedro, não há Paulo, não há João, não há Buda, não é Confúcio, não há nenhum desses outros nomes que tem o poder de nos aproximar de Deus. Por melhores pessoas e homens que eles tenham sido no passado, somente um é que tem o poder
de nos apresentar e nos aproximar diante de Deus. E esse um é Jesus Cristo, que conforme Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É por isso que Romanos 5,1 diz: justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E por que isso? Porque Ele sofreu conscientemente a nossa dor. Ele ali cumpre ao rejeitar aquele vinho misturado com fel. Sabe aquele texto de Isaías 53 que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E eu louvo a Ele por isso. E essa recusa de Jesus também nos mostra que Ele morreu por nós de uma forma voluntária e mansamente. Ninguém, irmãos, matou Jesus porque Jesus era um coitadinho. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não creio que Ele vai voltar. Porque se naquela época crucificaram Ele, imagine hoje como o mundo está violento e mau, vão matá-lo de novo. Quem disse isso para você? Jesus Cristo, Ele diz assim: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu mesmo a dou, para depois tomá-la em resgate de muitos. Ninguém tem esse poder, aleluia. E Jesus quer que você se lembre disso. Quando você estiver achando que você é um nada, um ninguém, um rejeitado, que você não é amado, Jesus quer que você se lembre quando você estiver caído no pecado, ali na lama, do jeito que você de repente se encontrar por causa de um erro. E eu estou falando isso também para a igreja. Ele quer que você se lembre que Ele morreu por você voluntária e mansamente, aleluia, para que você possa se levantar e dizer: Jesus morreu naquela cruz consciente por mim, e por causa disso eu posso me erguer, porque Ele quer que eu fique de pé para a glória e a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O segundo cálice é o cálice que eu vou chamar de cálice da compaixão, porque este cálice foi o que foi dado pelos soldados, quando ele exclamou: tenho sede. Então o soldado embebeu uma esponja em vinagre, prendeu-a em uma vara e ergueu-a até ele. E uma das coisas que eu paro para pensar, todas as vezes que eu passo por uma luta, eu acredito que você também. Primeiro, na verdade, eu tenho uma certeza de que quando eu passo por luta, e eu sei que você também passa por lutas, eu sei que Deus nos vê e que Ele sabe todas as coisas ao nosso respeito. Mas se tem uma coisa que de fato me intriga e que de fato me faz ter indagações, e o que eu quero saber é se Deus, Ele, além de ver, Ele sente a minha dor. Eu um dia ouvi alguém dizendo que Deus, Ele não responde à dor, Ele responde ao clamor. E eu não concordo com isso. Porque um Deus que não consegue sentir a dor é um Deus que não tem compaixão. Um Deus que não consegue sentir a minha dor e a sua dor é um Deus que não tem compaixão. E uma coisa que queremos saber é se a nossa dor, de certa forma, gera algo no coração de Deus. Então, quando nós chegamos aos pés da cruz e nós ouvimos essa frase: tenho sede, que não foi uma frase dita por qualquer pessoa, mas pelo Criador da vida. Quando eu estou de joelhos meditando na cruz do Calvário, e que eu permito com que venha ecoar no meu coração os brados que Cristo dá na cruz, e que esse brado, tenho sede, venha até o meu coração, eu troco a indagação. E eu troco a indagação e eu fico, na verdade, estarrecido. Estarrecido com o que eu vejo, estarrecido com o que eu ouço, estarrecido com o que eu percebo.
Porque o que é que eu percebo? O que é que nós percebemos quando nos deparamos com esse texto de João 19, 28? Nós nos deparamos e nós vemos ali, sabe, crucificado, com lábios ressequidos, com o corpo desidratado por causa de um longo processo que começou em Jesus, quando ele, angustiado no Monte das Oliveiras, ele teve um processo chamado hematidrose, em que ele estava tão angustiado que os seus poros se dilatam e ele começa a suar sangue. Depois, passando pela prisão e pelos julgamentos de Anás e Caifás, e depois do julgamento de Anás e Caifás, ficando à noite preso, com os pés e mãos amarrados e pendurado num poço escuro. E logo pela manhã, mais uma sucessão de julgamentos com Herodes e Pilatos, o açoitamento e a obrigação de carregar a cruz. Então, 6 horas depois, ele fica pendurado numa cruz, sem ter acesso a qualquer líquido. Então eu fico estarrecido, porque como é possível? Como é possível, irmãos? Como é possível, irmãos, que o Criador dos rios, dos oceanos, tivesse os lábios ressequidos? Como é possível que a onipotência, sabe, estivesse sedenta? Como é possível que aquele que acalmou o mar com a sua palavra, as ondas com a sua palavra, aquele que andou por cima das águas com o seu poder, agora ansiasse por algumas gotas de refrigério? E eu fico estarrecido, porque o sedento em questão possui todo o poder nos céus e na terra. Porque o sedento em questão, ele fez muitos milagres. E o apóstolo João diz que se ele ou os apóstolos escrevessem todos os milagres, ele conta que todos os livros do mundo não seriam capazes de conter os milagres que Jesus Cristo fez. E aí eu fico estarrecido, porque é que esse homem que fez tantos milagres pelos outros, agora não consegue, ou não quer, ou não faz um milagre para si? Recusou-se a transformar pedras em pães, quando estava faminto no deserto, e agora recusa-se a criar água para matar a sede. Então, quando eu paro para pensar nisso aqui, nesse cálice da compaixão, e eu, quando ouço esta frase, tenho sede, e quando eu entendo quem é que diz essa frase, eu chego a uma conclusão, que qualquer pessoa, seja pastor, bispo, bispa, apóstolo, patriarca, pai apóstolo, tia, tio, tiozinha, irmã profetiza, irmão profeta, que usa os dons que Deus lhe dá para enriquecimento, ou para benefício próprio, ou então para exaltação de um nome, ou de uma denominação, na verdade não vale um centavo. Porque eu vejo aqui o Criador dos céus, preso naquela cruz, depois de tudo que enfrentou, dizendo: tenho sede. E quando eu ouço esta frase, tenho sede, eu percebo que Deus não somente se importa com a minha dor, mas Deus sabe exatamente o que representa esta dor que eu estou sentindo, pois até a dor da sede Ele teve. E isso é compaixão. E você sabe o que é compaixão? Compaixão não é empatia.
Compaixão é você se colocar no lugar do outro. E a compaixão que a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo é aquela compaixão que faz com que algo dentro dele se mova. E aí eu me lembro daquele encontro que Jesus Cristo teve com a viúva de Naim. E é interessante que Jesus, naquele texto, ele vem seguido de uma grande procissão. E aí de repente está saindo, juntamente com aquela mulher, uma procissão que iria enterrar o filho daquela viúva da cidade de Naim. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquela mulher, diz a Bíblia, ele moveu-se de íntima compaixão. E o que é que significa essa palavra, moveu-se de íntima compaixão? Nos manuscritos originais, o que o autor quer dizer é o seguinte: as entranhas de Jesus se removeram por dentro. Ele teve frio na barriga. Alguma coisa aconteceu em Jesus Cristo quando ele viu aquela mulher que estava perdendo o seu filho, que era um resgatador dela. E de repente a Bíblia diz: vendo-a, Jesus moveu-se, sentiu as suas entranhas moverem-se, teve dor de barriga, teve dor na barriga, e disse: mulher, não chores. E é isso que eu paro para entender. Jesus Cristo, quando você está sofrendo, quando você está padecendo, quando você está triste, quando você tem uma grande perda, quando você está angustiado, Ele move-se de íntima compaixão por você, porque Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele não só sabe por ser onisciente, mas Ele sabe por ter padecido a dor que você padece. E isso é compaixão. E compaixão é se identificar com a dor do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é saber o que significa a dor do outro. E Ele sabe exatamente a dor das nossas necessidades não satisfeitas. Eu digo necessidades, que é diferente de desejos não satisfeitos. Hebreus 4, de 14 a 16 diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o autor termina dizendo assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus sabe a dor da sua perda, a dor da sua luta, a dor da sua enfermidade, a dor da sua tristeza. Ele não só sabe, Ele se compadece. Ele não só sabe e se compadece, Ele se identifica. E é por isso que quando você se aproxima diante dEle, ali: Senhor, está doendo, Deus. Oh Deus, que dor. Como está doendo isso que eu estou passando. Ele está ali te consolando, dizendo: eu sei o que é isso. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu sou com você, eu vou te ajudar. Essa semana eu fiquei muito alegre com o testemunho do Will. Não sei se você tem o Will no Facebook. E eu chorei de alegria. O Will, ele é uma bênção aqui nessa igreja. Uma bênção. Foi um homem que Deus levantou aqui para fazer muitas coisas nessa igreja. E até mesmo por mim em particular. E o Will disse que estava lá num culto, numa igreja, lá em São Paulo. E ele estava orando, porque ele está com essa campanha de oração em favor daquilo que ele está passando. Ele vai passar por um processo em que ele vai fazer um tratamento pesadíssimo. Aí ele vai passar 5 dias na UTI em observação, depois uma semana de repouso, volta, faz de novo mais um tratamento contra a doença que ele está,
fica 5 dias na UTI, sendo cuidado, depois mais uma semana. Ele disse: pastor, eu vou passar nessa batalha 2 a 3 meses em São Paulo, com tanta saudade da nossa igreja. E aí ele disse assim: pastor, quando eu estava nesse culto, Deus usou uma pessoa para dizer para mim o seguinte: você vai receber uma bênção, e não é a bênção aqui em São Paulo, na terra de onde você é. Ele pegou e recebeu essa palavra. E quando terminou o culto, que ele viu o celular dele, que estava no silencioso, tinha 30 ligações não atendidas. E ele disse assim: meu Deus, 30 ligações, minha mãe ligando para mim. Será que aconteceu alguma coisa com a Lani, com os meninos? Aí quando ele liga para a mãe, Will, você não sabe o que aconteceu, Will. Você está aposentado, Will. Chegou uma documentação dizendo que você já está aposentado. Oh, Will, Deus cuida de você. Ele começou a chorar, a dizer aleluia, glória a Deus, se cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus sabe a dor que você passa. Porque Deus sabe a dor que você enfrenta. Porque Deus sabe a luta que você trava. Seja para ver o seu marido salvo, para receber uma cura, seja qual for a dor que você está enfrentando, de uma decepção, de um deserto, de algo que você não consegue realizar, e que é algo bom para você, e até mesmo para Deus. Mas aí Deus te diz: eu sei a sua dor, e eu conheço a tua dor, e eu me compadeço da tua dor. Quando eu ouço a onipotência naquela cruz dizendo: tenho sede, Ele está se identificando comigo, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas necessidades, e dizendo: por causa disso eu posso socorrer você, porque até a dor de sentir sede eu sei o que significa. E o terceiro cálice é o cálice que muitos chamam da iniquidade, ou o cálice da ira de Deus. Mateus 26, 39, Jesus está orando, e ele diz assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E quando você vai lendo esse texto nos evangelhos, você vê que em João capítulo 18, versículo 18, existe um texto que é um segmento desse de Mateus, que é quando Jesus Cristo, ele repreende a Pedro, que com a espada tenta matar Malco e defender a Jesus de ser preso. Aí Jesus o repreende dizendo: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? E por que ele bebeu do cálice da ira de Deus? Porque deste cálice ele quer beber. Por quê? Eu entendo que ele bebeu do cálice, ou deste cálice da ira de Deus, para que todo aquele que nele crê não venha sentir a sede eterna. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Sabe por que ele bebeu desse cálice? Para que você não tivesse essa sede, a sede eterna. Essa sede eterna que irão sentir os que separados de Deus estarão. Eu não creio na doutrina do sono da morte. E eu não estou sozinho em afirmar isso. Teólogos reformados, protestantes, pentecostais, teólogos como C.S. Lewis, como Tolkien, vários teólogos como Russell Shedd, como Ciro Sanches e Borges, acreditam, assim como eu, na consciência da alma. A Igreja Adventista e a Maranata, pelo que eu sei, são as únicas do movimento dito evangélico que creem no sono da morte. A Igreja Batista El Elyon, juntamente com as suas co-irmãs denominacionais batistas, pentecostais, presbiterianas, cremos
na consciência da alma após a morte. Essa é a doutrina da nossa igreja. E por isso eu afirmo aqui, o que eu tiro como um texto que, na minha opinião, não é parábola, mas que é uma história com H. Por que eu digo isso? Porque toda parábola de Cristo diz assim: e contou-lhes uma parábola, e propôs-lhe uma parábola, e Jesus nessa história aqui não fala isso. O texto não diz isso, Lucas não afirma isso. Diz assim: havia certo homem, chamado Lázaro, esse era mendigo, enfermo, tinha chagas e jazia à porta, aos portões de um rico, de um homem muito rico, que se regalava, que se vestia de púrpura, que comia regaladamente, vivia folgadamente. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao céu. Morreu também o rico, e em tormentos, o rico olha e vê Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E ele grita assim: pai Abraão, manda Lázaro molhar o seu dedo com água para tocar na minha língua, porque eu estou atormentado. E Abraão diz: não, filho, lembra-te que em vida você foi consolado, viveu regaladamente, e Lázaro não. Agora Lázaro é consolado e você é atormentado. Com base nisso, e é uma posição minha que crê na consciência da alma após a morte, e que crê que quem morre vai para o paraíso e está gozando conscientemente das benesses da salvação, e que quem não crê vai para um lugar chamado Hades, esperando a ressurreição para serem julgados e serem depois lançados no Geena, conforme Apocalipse 20 diz, que é o fogo, é o lago de fogo e enxofre. E eu acredito que nesse momento, e é uma coisa que eu me dou a liberdade de acreditar, tem pessoas gritando: tenho sede, tenho sede. E Jesus bebeu desse cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados, para que não sofrêssemos essa sede eterna. E uma outra coisa que me mostra porque Jesus bebeu desse cálice da ira de Deus, é para que quando estivermos nos céus, Ele mesmo venha nos guiar. E é interessante que Apocalipse 7, 16, 17 diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer outro calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus bebeu o cálice da morte, para que eu e você pudéssemos beber o cálice da vida. Então eu e você não temos o porquê sentirmos sede, principalmente essa sede eterna, porque Jesus Cristo já bebeu do cálice que vai nos privar de termos que passar a eternidade sofrendo dessa sede espiritual, dessa sede eterna. Mas eu não digo somente da sede no que diz respeito às necessidades na eternidade, mas eu falo também da sede da alma aqui, porque talvez você está aqui conosco e é uma pessoa que não se dessedenta. Você não dessedenta a sua sede de Deus. Você é uma pessoa desidratada, é uma pessoa com a sua alma ressequida. Por quê? Eu não sei por quê. Eu só sei que Jesus Cristo bebeu desse cálice para que você venha beber das fontes de Deus, para que você venha se saciar das fontes de Deus, para que você venha beber do seu Espírito todos os dias, e não ter sede de Deus, ao contrário, ter a sua sede a cada dia saciada, porque Jesus Cristo comprou esse direito para você. Aleluia. Ele comprou o direito de matar sua sede, querido, de matar sua sede de Deus.
É por causa disso que você pode se aproximar de Deus. Naquela cruz do Calvário, quando Jesus Cristo diz, está consumado, Ele diz essa frase depois de 3 horas da terra ter ficado em trevas profundas. E ali, segundo alguns teólogos, aquele foi o momento em que Deus, Ele judicialmente culpou a Jesus Cristo como culpado, condenou a Jesus Cristo como culpado dos nossos pecados. E é por isso que Ele foi condenado judicialmente diante de Deus pelos nossos pecados, que eu e você podemos nos aproximar de Deus. E é essa sombra da cruz que leva sobre si os nossos pecados, que nos alcança. E é por isso que eu posso afirmar aqui que você pelado, de paletó, deitado, se balançando, andando, em pé, caído no chão, de pé diante de Deus, ou no maior pecado da sua vida, você pode buscar a Deus, se aproximar de Deus, porque a sombra da cruz, ela cobre, ela alcança você, e você tem como matar a sede de Deus que a sua alma possui, meu irmão. Você está compreendendo isso? Ele diz: tenho sede, para que independente da situação que você se encontre, você tenha essa sede dessedentada. Você não tem um porquê ficar com sede de Deus, porque a sombra da cruz do Calvário alcança você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero concluir essa mensagem lendo o último convite que aparece na Bíblia e mostrando para você a ligação que tem entre esse último convite e essa palavra de João 19, 28. Observe que João 19, 28 diz que Jesus, Ele faz esse pedido consciente. Ele fala assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, aí Ele diz, para se cumprir a Escritura, Ele diz, tenho sede. Agora observe, o último convite que a Bíblia faz para mim e para você, como tem uma ligação com essa frase que Jesus Cristo diz. Apocalipse 22, 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Aí vem o convite, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E você só pode beber de graça da água da vida, porque um dia Ele disse, tenho sede. Tenho sede. Você deseja isso? Você deseja beber de graça da água da vida? Então Ele diz, venha. Não tem por que você ter sede, eu já tive sede por você. Venha. Eu já senti essa sede. Você não precisa mais ter essa sede. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E por que Ele diz isso? Porque eu já senti a sede no seu lugar. Você está com sede, eu já paguei o preço para que você beba de graça a água da vida. Aleluia. Eu quero saber nessa noite, quem deseja aqui beber dessa água da vida? Quem deseja beber dessa água da vida aqui? Quem deseja nessa noite beber dessa água da vida, levante a mão. Você é convidado por Jesus Cristo para beber dessa água. Você não tem o porquê ficar com sede, com a sua vida espiritual minguada. Vá, pastor, estou tão fraquinho. Não tem porquê você ficar assim. Jesus Cristo já teve sede por você, para que você tivesse a sua sede dessedentada. Você só continua com essa sede se você quiser. Só continua caído, caída se você quiser. Só continua distante de Deus se você quiser. Porque Jesus já sentiu a sede no seu lugar. A pergunta que eu quero saber nessa noite é o seguinte: quem aqui de fato deseja voltar a beber dessa fonte? Dizer, pastor, eu estou caído, estou caída, e eu quero beber dessa fonte de graça. Quem deseja, levante a sua mão, enquanto a equipe de louvor se aproxima para tocar. Quem deseja
E a igreja vai fechar os olhos para orar. Porque é noite de reconciliação. Talvez você está caída. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: não tem por que você estar caído. Não tem por que você estar caída. Eu tenho sede, eu tenho água para descedetar a sua sede. Quem é que deseja se levantar em Deus e dizer assim: eu quero beber dessa água, pastor? Levante a sua mão. Quem deseja entregar sua vida a Jesus Cristo nessa noite, descedetar a sua sede, levante a sua mão e diga: eu desejo, pastor. Eu desejo entregar a minha vida a Jesus Cristo e beber dessa água. Aleluia. Vamos ficar em pé, toda a igreja.